Meus queridos amigos e queridas amigas da doutrina espírita, nós tínhamos no início do ano uma expectativa que iríamos ficar alguns meses em quarentena, alguns meses nesse afastamento e, no entanto, já estamos quase chegando ao final desse ano de 2020 e nós ainda permanecemos na situação. Então, praticamente foi e vai ser o ano todo que está demandando essa necessidade. Mas não estou dizendo isso com lamentação, estou apenas dizendo isso porque mais uma vez eu estou aqui pelos meios eletrônicos para passar essa mensagem para vocês, porquanto eu tive que me afastar de todas as atividades da nossa casa, embora ela tenha já voltado, a Casa da Família Espírita já voltou com restrições, eu ainda não voltei às minhas atividades, estou aguardando um pouco mais para que tudo se estabilize, em razão da idade, em razão de situações pessoais. Nós trouxemos mais uma vez aqui um tema para ser analisado, e esse tema eu vou partir da seguinte observação. Para que a gente compreenda aquilo que Jesus deixou para nós, não é apenas necessário que a gente leia o que está ali. É um pouquinho mais profundo, é necessário que a gente jogue o coração nessa análise, porque Jesus ele usava muito de metáforas, e só agora muitas dessas metáforas a gente consegue compreender. Eu vou citar um exemplo e vocês talvez consigam avaliar isso melhor. Vamos pegar uma frase de Jesus. Ele disse exatamente o seguinte: andai enquanto tendes luz. Andai enquanto tendes luz. Essa é uma frase, por exemplo, o que ela fala para você? O que essa frase traz ao seu coração? Que tipo de entendimento você tem quando você escuta essa frase de Jesus? Certamente é uma metáfora, porque Jesus, quando ele se utiliza da palavra andais, do verbo andar, ele não está em absoluto se referindo a nos movermos em determinado espaço. Da mesma forma como luz, não é a luz como costumeiramente nós ouvimos falar e que conhecemos. Então tem algum outro sentido aí que há de se buscar. E é por isso que eu falei que é necessário muitas vezes usar o coração. Muito mais do que a própria leitura, o coração precisa nessas horas fazer a sua parte, trazer o nosso sentimento do que Cristo realmente quis dizer com isso. Eu vou falar sobre essa passagem de Jesus diante daquilo que a doutrina espírita nos ensina. Se Jesus, por exemplo, usa o verbo caminhar, dentro da ótica espírita, de tudo que a gente aprende dentro do espiritismo, certamente ele está falando em nos locomovermos, não no espaço e no tempo, mas nos locomovermos na escala evolutiva. Caminharmos em direção à perfectibilidade. Caminharmos nos distanciando desse ser pequenos que ainda somos, para engrandecermos-nos como espíritos. Então, caminhar no sentido de usar o trajeto evolutivo de maneira produtiva em nossas vidas. E quando ele coloca essa condição, caminhar enquanto você tem luz, o que significaria isso, Então nós entendemos dentro da doutrina espírita que nós precisamos evoluir exatamente no momento enquanto nós estamos aqui na Terra. Aqui e agora é a oportunidade de nós nos modificarmos.
né, de nós lixarmos as muitas imperfeições que ainda trazemos e buscar agir, né, dentro daqueles parâmetros cristãos que o nosso mestre nos deixou. Então, quando nós nos referimos à evolução, nós necessariamente atrelamos essa condição evolutiva, essa situação de evoluir, a uma situação de encarnado. Nós vamos e voltamos, ou seja, nós desencarnamos e reencarnamos inúmeras vezes. E cada vez que nós estamos aqui na Terra, é o momento da luz para nós, é o momento de caminhar para nós, é o momento em que nós podemos aperfeiçoar os nossos valores, né? Nós trabalharmos em busca da tão propalada reforma moral, tão falada dentro da doutrina espírita. Na pergunta número 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem exatamente, Kardec pergunta exatamente o seguinte para os Espíritos da codificação: por que Deus impõe ao homem a reencarnação ou a encarnação, né? Então a resposta é taxativa. Deus impõe ao homem a encarnação como forma de fazê-lo evoluir. Isso parece bem definitivo para afastar das nossas mentes a ideia de que nós viemos ao mundo para sofrer, para pagar as coisas. Acabamos passando por todas as vicissitudes da vida e acabamos resgatando alguns débitos que contraímos. Mas o objetivo primário é fazer com que nós evoluamos, é tratar da nossa evolução. Se para isso for necessário que nós passemos, né, por sofrimentos inúmeros, se para isso for necessário que nós paguemos as nossas dívidas, resgatemos dívidas do passado junto aos nossos irmãos, se for necessário tudo isso para que a gente progrida, assim terá que ser. Mas nós não viemos ao mundo para sofrer. Não viemos ao mundo apenas para pagar aquilo que nós devemos. Nós viemos ao mundo para nos tornarmos melhor do que nós fomos até então, até na última existência. Então, cada vez que nós reencarnamos, né, o objetivo primário é que nós melhoremos, é que nós nos tornemos melhores do que fomos. Essa é a ideia básica de estar aqui na Terra encarnada. E o grande papel da doutrina espírita nesse sentido, além de nos esclarecer sobre isso, sobre a evolução e sobre a reencarnação como ferramenta de nossa melhoria, o Espiritismo ele tem que nos dar a condição da evolução consciente. O que exatamente significa isso? Será que, por exemplo, eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui na Terra? Será que eu sei por que eu estou aqui agora? Será que eu sei por que eu estou ao lado dessas pessoas que fazem parte da minha família? Por que não outras? Será que eu estaria aqui pela primeira vez? Será que tudo que eu sei, tudo que aprendi, é fruto apenas da vivência que eu tive nesta vida? Ou é um acúmulo? Então, o do Espiritismo, ele cuida de nos responder essas questões. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu necessito evoluir. Por que com essas pessoas? Porque é com essas pessoas, muito provavelmente, que eu estou construindo uma história que não é de hoje.
É com essas pessoas que nós conseguimos dar alguns nós nos nossos destinos e que precisam ser desatados. Eu não posso seguir adiante sem me harmonizar com aqueles que fazem parte do meu próprio ninho doméstico. Não adianta eu querer cuidar do mundo, ter uma profissão que eu possa cuidar de pessoas, até sair pelo mundo, né? Trazendo conformação para muitos dos nossos irmãos sofredores, se eu próprio ainda não me harmonizei com a minha família. Ali é o meu primeiro compromisso. Com aqueles que estão comigo no mesmo ninho doméstico, é que estão os meus grandes e verdadeiros compromissos. É por ali que eu tenho que começar. Então o Espiritismo nos traz, né, essa ideia do que a encarnação significa. Por que nós estamos aqui na Terra, afinal? Então isso nós chamamos de evolução consciente. É você saber que você tem que lutar para melhorar. Você tem consciência que você está aqui na Terra para melhorar, né, para agir melhor. E dia após dia, você pode tropeçar? Pode tropeçar, mas levanta e corrige. Então nós estamos aqui para que o saldo dessa existência nos possibilite avançar um pouco mais na renda evolutiva, nessa rota evolutiva. Andai enquanto você está aqui encarnado. Caminhai nessa rota evolutiva enquanto você está aqui encarnado. Essa é a grande ideia. E esse é o grande sentido que nós observamos e sentimos nessa frase de Jesus. Aproveite esse momento. Ele é luz para você. Não é à toa que quando uma criança nasce, nós mesmos nos referimos que a mãe deu à luz. Deu para a luz. Então nós chegamos à luz, quando nascemos, para aproveitar essa luz, para caminhar na direção da nossa perfeição, da nossa melhoria. Esse é o grande sentido da vida. Existe no livro Missionários da Luz, de André Luiz, o termo, a terminologia que se chama completista, de completo, completista. Eu acho que muitos de vocês já sabem o que isso significa. Mas antes de dar essa definição, eu gostaria de lembrar que todos nós, na imensa maioria, nós não aproveitamos nem 60%, 70% das oportunidades, ou melhor, nós perdemos 60%, 70% das possibilidades que nós tínhamos de melhorar. E por que isso ocorre? Ocorre porque quando a gente reencarna, né, e agraciados pelo véu do esquecimento, né, começando uma nova jornada, nós, na realidade, temos muitas preocupações materiais. Nós pensamos, o que eu posso estudar para que eu fique bem de vida? Qual casa que eu posso comprar? Ou seja, a nossa visão, desde quando nós passamos a ter consciência no mundo, sempre é nós melhorarmos sobre o ponto de vista material. E o ponto de vista espiritual, o nosso lado espiritual, vai ficando meio no esquecimento. Eu, por exemplo, necessitei de cerca de 40 anos para começar a me preocupar com a minha melhoria. Olha quanto tempo perdi. Mas eu perdi por quê? Porque eu não tinha consciência. Eu já nasci numa família espírita, ia no centro, tomava passe, mas dentro da minha visão muito estreita, eu achava que o centro era para me dar bem-estar. O passe era para me dar bem-estar e está tudo bem. Mas à medida em que eu comecei a frequentar de maneira mais efetiva e mais responsável, eu diria,
eu comecei a compreender que a vida não era para eu ter perdido esses 40 anos sem ter cuidado antes da minha evolução, sem ter cuidado antes desse patrimônio moral que eu tenho que cuidar, que é da minha responsabilidade. Então eu perdi, entre aspas, 40 anos da minha vida sem ter tido a preocupação desse ganho moral. Embora a justiça seja feita, é o momento da vida em que você está se preparando, depois constituir uma família, depois cuidando dos filhos, e tudo isso também contribui para que nós venhamos a cumprir a nossa destinação aqui na Terra. A nossa responsabilidade também, essa parte da família, a parte em relação aos filhos, é nosso compromisso também. Mas a preocupação com a minha espiritualidade, ela surgiu a partir daí. E tudo tem a sua hora, né? Eu não posso me cobrar assim como não tenho moral para cobrar ninguém, né? Se hoje tem algumas pessoas que, por exemplo, vão ao centro para tomar um passe, quem sou eu para dizer alguma coisa se eu fui exatamente da mesma maneira? Mas eu estou com uma ótica diferente hoje, fruto dessa vivência nesses últimos 30 anos, que é batalhar para me tornar um pouco melhor do que eu fui, do que na realidade eu sou. E para ser sincero, a gente nunca está satisfeito conosco mesmo. A gente sempre examina as nossas atitudes e sempre tem alguma coisa que a gente sabe que está em desacordo com a nossa harmonização com as próprias leis do universo. Então, voltando ao tema completista que André Luiz cita nos Missionários da Luz, o completista é aqueles espíritos que, quando encarnados, eles aproveitam, a maior parte de todas as oportunidades reencarnatórias que teve. São pouquíssimos. Vamos citar 2 exemplos, Madre Teresa de Calcutá e Chico Xavier. Desnecessário falar da vida desses 2 ícones da bondade, da caridade e do amor. Todo mundo conhece a história deles. Então, são espíritos que realmente, além de já estarem preparados para a missão que abraçaram, eles avançaram ainda mais, porque se doaram ao próximo. São criaturas que exalam amor e que muitas vezes são criaturas que eles influenciam as demais pessoas no caminho do amor. Tem uma passagem muito interessante de Madre Teresa de Calcutá, que ela, em razão dos compromissos que ela tinha com a ordem que ela havia fundado, ela seguidamente tinha que viajar de avião para um lugar e para o outro, e nessas viagens, ela frequentemente, quando ela recebia o lanche que era servido no avião, ela sempre, muitas vezes ela pedia se podia arrumar um a mais para levar para os seus necessitados, ou ela própria abria mão de consumir o que ela havia ganho para também levar para os necessitados. E uma dessas viagens, o copiloto, ele tirou o próprio cap e ele foi desde lá da parte traseira do avião, banco por banco, falando da Madre Teresa e pedindo auxílio. Quando ele chegou na frente, onde Madre Teresa dormia alheia a toda essa situação, dormia serenamente, ele havia arrecadado $600 que entregou a Madre Teresa para a sua obra. Então há esse contágio de bondade, esse contágio da caridade. Voltando à doutrina espírita, o Dr. Bezerra de Menezes, o nobre, iluminado espírito Bezerra de Menezes, ele nos ensina que quando foi para surgir entre nós a doutrina espírita, a espiritualidade traçou um programa de ação. Muitos de vocês certamente já ouviram falar disso, mas nós vamos relembrar. Esse programa de ação se estende por 210 anos, aproximadamente, nada é muito exato.
Então são 3 segmentos de 70 anos, onde em cada um desses segmentos o Espiritismo focou dentro de um objetivo. Os primeiros 70 anos, que começam lá com o Livro dos Espíritos, que é a certidão de nascimento da doutrina espírita, ele começa em 1857 e vai até 1927, os primeiros 70 anos. Nesses primeiros 70 anos, era preciso fazer os homens entenderem que essa doutrina nascente, que essa doutrina que havia chegado, ela não era fruto da cabeça de um homem, da inteligência humana. Ela não era fruto da imaginação de Kardec ou de qualquer outra pessoa que fizesse parte do seu grupo. A doutrina espírita, ela é fruto de respostas conseguidas através da psicografia para uma série de perguntas que, aí sim, Kardec fez à espiritualidade, e as respostas vieram por muitas fontes, muitos médiuns, e ele foi compilando quais eram as respostas coincidentes, né, para dar uma definição. Então, quando ele conseguiu ter uma definição de todas essas perguntas, vindas essas respostas de diversos médiuns e diversos lugares, médiuns que não se conheciam, ele entendeu, dentro do critério científico que ele havia adotado, que essa coincidência de várias fontes trazia credibilidade a essas respostas. Mas essas respostas ditadas pelos espíritos. Muitos que não estão na doutrina espírita poderão, e têm direito de fazê-lo, dizer que isso é uma fantasia. Psicografia, respondendo essas perguntas, eu diria apenas que eu acredito nisso como acredito que estou aqui agora. E diria mais, existe muitas coisas, não da parte espiritual, muitas coisas da própria vida que eu também não conseguia crer e que o tempo veio me mostrar que eu estava enganado. Então, afirmo que a doutrina espírita é uma doutrina que nasceu dentro daquilo que a espiritualidade trouxe. Pois bem, os próximos 70 anos, que vão de 1927, quando terminou esse primeiro período, até 1998, mais ou menos, era o momento do estudo. Era o momento de aprender sobre esses pilares da doutrina espírita. Era o momento de estudar o que é a reencarnação, o que é o contato com a espiritualidade. Era o momento dos fenômenos despertadores, né? A psicografia, né? Chico Xavier é um exemplo disso. As questões das materializações, outros fenômenos físicos que despertou, que atraiu a atenção dos homens para aquela doutrina que tinha chegado. Mas o essencial era que o estudo fosse levado a efeito. O estudo era muito mais importante do que todos os fenômenos que estavam acontecendo. Compreender por que nós estamos aqui, por que nós estamos encarnados, o que é uma encarnação e uma reencarnação, por que nosso corpo é dessa maneira e não de outra, por que muitos vêm crucificados num corpo enfermo, enquanto outros têm tanta saúde, tantas possibilidades de progresso, por que surgem essas diferenças entre as pessoas. Então tudo isso foi esse momento de aprender, desde 1927 até 1998, no finalzinho do século XX, já às vésperas de ingressar no ano 2000. E finalmente, nós ingressamos no ano 2000 e de 1998 até um prazo que se estende por 70 anos, até próximo a 2067, esse período que nós estamos vivendo, e que por isso
seguramente é a nossa encarnação mais importante, porque nós estamos aqui na Terra exatamente para nos utilizarmos desse conhecimento e fazer com que eles nos influenciem de maneira concreta. Já não basta mais eu falar que eu entendo o perdão se eu não pratico o perdão. Nós estamos agora nessa fase em que nós necessitamos de maneira peremptória a nos espiritualizarmos. E eu só vou fazer isso quando eu compreender o perdão e oferecer o perdão, quando eu compreender a humildade e ter uma conduta humilde, quando eu compreender a fraternidade e ser fraterno nas minhas atitudes, né? Então, esses valores todos que nós aprendemos, teoricamente, até 1998, precisam ser aplicados agora. Agora chegou o momento da grande transformação. Nós já recebemos toda a teoria. É evidente que aqueles que ainda não tiveram contato com a doutrina espírita e queiram tê-lo, a partir de então, nossas casas espíritas, todas elas, inclusive a nossa, tem cursos, né, para que a pessoa receba essa teoria, debata essa teoria, né, apresente suas dúvidas, estudemos juntos aqueles mais experientes, estudando com aqueles que estão chegando. Então esse é o grande sentido da doutrina espírita, a nossa educação. Nós precisamos nos educar, e muito mais do que nos educar, fazer com que essa educação seja realmente as margens orientadoras da nossa conduta, da nossa personalidade, da criatura que nós somos. Não basta eu bater no peito e dizer que vou ao centro, que eu dou passe, isso não tem importância nenhuma. O que tem importância é eu saber ser espírita, saber perdoar, saber ser humilde, saber ser fraterno, saber ser bom e justo, né? Então, se eu não tiver essa conduta, que sentido faz o resto que eu recebo na casa espírita onde eu frequento? Ela precisa necessariamente ter dado condições para que eu me modifique, que eu me melhore como criatura humana, senão não haverá sentido. Vou deixar para encerrar, para não ficar muito extenso, uma frase de um palestrante espírita muito conhecido, o nome dele é Richard Simonetti, e ele fala exatamente sobre esse momento seguinte. Chegou um instante, né, antes de falar a frase que ele deixou, chegou um instante de nós pararmos com a teoria, né? Que a teoria, por si só, ela não vai mudar nada em nós, né? O que vai mudar é realmente a nossa conduta. Então, a gente ter consciência da importância desse momento, ter consciência da riqueza dessa encarnação que nós estamos vivendo e o que essa encarnação pode nos ajudar em termos de futuro. Não só nessa vida, mas em outras vidas, que nós poderemos voltar, né, no ano de 2067, mais ou menos, quando está previsto o término dessa última fase, para nós demonstrarmos realmente o espírito que somos e que somos merecedores dessa nova fase da Terra, que não precisamos ser regredidos a mundos inferiores para refazer toda a nossa trajetória novamente. O momento é esse. Então, Richard Simonetti disse o seguinte: a fase que nós estamos vivendo é de trazer o conhecimento da inteligência, da mente, para o coração. Então, que você guarde bem, você que é espírita, né, você que está alinhado com os conhecimentos espíritas, tire o conhecimento da mente e aloje ele dentro do coração. Você terá uma conduta diferente. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a todos, independente da religião que professe.
porque a religião em si, ela é apenas um instrumento de transformação. E a pessoa pode se transformar, ter a transformação desses valores em qualquer outra religião em que seu coração se identifique, não apenas na doutrina espírita. Uma bênção a todos e que nós possamos, logo, logo, muito breve, confiando em Deus, estar juntos presencialmente na casa da família espírita e que, oxalá, possamos dar novos abraços, porque até março, quando a última vez que eu estive na casa espírita, era muito comum nós aguardarmos as pessoas antes do início do trabalho. E eram tantos abraços que a gente não sabia, não tinha noção como esses abraços eram alimentadores do nosso espírito. É muito bom e certamente nós temos esperança de renovar, de reviver essa situação em nome de Deus e em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por tudo.